Bom, essa é a primeira prática de laboratório de fenômeno transporte, né, medições de temperatura e calibração. Eu sou o professor Rogério, né. Então o objetivo é investigar as propriedades termoelétricas, tá, de um dispositivo de resistência de platina. A gente vai ver que é isso, um termopar, um tipo de medidor dispositivo que mede a temperatura, e um termistor. Examinar o efeito da temperatura em um dispositivo de líquido em vidro, né, que é aquele famoso termômetro de haste de vidro. Examinar o efeito da temperatura em um termômetro bimetálico, que é um termômetro graduado em Celsius. Estudar a escala de temperatura comumente usadas e definir a diferença entre as escalas de temperatura relativa e absoluta. Tá? A gente vai ver uma equação que serão usadas para fazer a correção da temperatura. Então nós vamos medir a temperatura através de um console simples, onde ele vai medir a temperatura em Celsius, e vamos medir as temperaturas dadas em unidades de ohms, considerando a temperatura de fusão do gelo e também da temperatura de vaporização da água. A água, então, vai ser o nosso fluido que vai ser medido a temperatura. Então nós vamos fazer esse experimento em Tabira. Então depois, utilizando equações empíricas, vamos corrigir essa temperatura medida, considerando, repito, a temperatura de fusão do gelo e do vapor d'água, né, na altitude de Tabira, e verificar e comparar as duas medidas com a medida pelo console elétrico dado em Celsius, né. Então a gente vai levar em consideração as condições ambientais, né, usar uma fórmula empírica e corrigir essa temperatura e comparar com a medida, né, de temperatura do console, que mede em Celsius, né. Ele tem uma posição lá no seletor que vai nos dar a temperatura medida por ele já de fábrica. É um equipamento da Mifield. Isso aqui é o equipamento, né. Nós temos aqui um opsômetro, né, aqui o frasco isolado, onde se coloca o gelo para medir a temperatura do gelo, tá, para tomar como base, para depois usar a fórmula empírica e fazer a correção. Aqui o nosso epsômetro, onde é colocado a água. Nós temos o aquecedor, aqui uma tomada piezométrica para verificar o nível de água, tá? Então a gente vai medir a temperatura do vapor para o nível baixo e depois medir a temperatura da água. Vai durar mais ou menos uns 10, 12 minutos quando esse epsômetro estiver cheio. Ele é aquecido embaixo por resistência elétrica, é um sistema aberto para a atmosfera. Aqui vai sair o vapor e aqui nosso console elétrico. E aqui nós temos nossos diversos dispositivos que medem a temperatura, como vocês viram ou vão ver no vídeo, né, que eu coloquei no YouTube. Aqui vocês vão dar uma olhada, tá? Que significa cada um, tá? Aqui nós temos os nossos termômetros, né, que estão especificados, descritos aqui, e eles são colocados tanto no frasco isolado como no ipsômetro, tá? No frasco isolado, esse frasco azul onde é colocado o gelo, né? E o ipsômetro é esse recipiente retangular onde é colocada a água no nível baixo e nível alto. Então, a temperatura é uma medida do seu potencial térmico, né? A medida de temperatura é a leitura dos valores de temperatura a partir do equilíbrio térmico entre o instrumento de medição e o corpo, né? Então, quando o nosso medidor ele entra em equilíbrio com o corpo, ele nos fornece a temperatura, tá? E a medição pode ser feita para sólidos e líquidos, né? A partir quando se obtém, evidentemente, o equilíbrio térmico entre o medidor, né, e o nosso sólido ou o nosso líquido. Então aqui nós temos como se mede, como se constrói, como se é construído, né, por exemplo, um termopar, né. Então eu preciso ter dois metais diferentes, né, que quando essas junções estão em temperaturas diferentes, vai fazer com que, devido a a adoção de dois metais diferentes, ocorra o aparecimento de uma pequena corrente elétrica que vai gerar uma força eletromotriz, né, que é uma tensão muito pequena, e essa tensão vai estar associada, tá, a uma dada temperatura. Tá? Então a experiência mostra que o circuito constituído por dois materiais diferentes, metal A e B, é percorrido por uma corrente elétrica, desde que os contatos nas junções 1 e 2 entre os dois materiais estejam a temperaturas diferentes. A diferença de temperatura aplicada em dois materiais diferentes conectados conforme a figura ao lado gera uma força eletromotriz, que é uma tensão, qual corresponderá a um dado valor de temperatura. Então é assim que funciona basicamente um termopar, né? Então dentro dele precisa ter
esses dois materiais diferentes, né? E nessas duas pontas, quando tem diferenças de temperaturas, né, ocorre a geração, devido a esses dois materiais, dois metais diferentes, de uma corrente que vai estar associado a uma certa tensão. Então é possível criar um circuito elétrico de forma que obtenhamos as diferenças de temperatura entre dois meios distintos. A magnitude do potencial elétrico produzido em um circuito de termopar é o que nos dá a leitura da temperatura, como a gente comentou. Aqui são as escalas de temperatura, né? São parâmetros de referência para a obtenção das medições de temperatura, na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Onde que eu tenho meu ponto zero absoluto na escala Kelvin, né? Então na escala Celsius eu tenho 100 divisões, na escala Fahrenheit 180, na escala Kelvin 100 divisões. Então a gente tem vários tipos de medidores de temperatura, os termômetros cheios de líquido, termômetros bimetálicos, termômetros de resistência, né? Ele tem uma resistência que aumenta à medida que a temperatura sobe. Termistores utilizam materiais semicondutores nas quais a resistência diminui à medida que a temperatura sobe, e os termopares a resistência de uma força eletromotriz, uma tensão através da junção de dois metais diferentes que varia com a temperatura da junção, né? Como a gente mostrou aqui atrás. Então são tipos de medidores de temperatura. Experimento A, a gente vai simplesmente fazer uma verificação das medidas de temperaturas com diversos dispositivos do aparato, né, do Armfield. E o experimento D, né, eu passei para vocês uma folha com a sequência de cálculos. Então a gente vai medir usando dois seletores do console, né, que é um seletor que dá a temperatura do meu fluido, a água, em Celsius, e outro que dá em resistência, que dá na unidade de ohms. Então com essa temperatura medida em ohms, levando em consideração a temperatura da fusão do gelo e do vapor da água para Itabira, e usando uma fórmula empírica, nós vamos fazer uma correção, considerando as condições ambientais, e comparar com a temperatura medida pelo console, que é essa temperatura de referência que ele chama, dada em Celsius. Tá? Depois disso nós vamos fazer um gráfico, deixa eu ver onde é que está aqui, tá? Então aqui é a nossa planilha de cálculo, vou mostrar para vocês aqui, estou abrindo ela no Excel, tá? Deixa eu minimizar aqui o Excel. Tá? Então aqui a gente está vendo que a gente vai fazer alguns cálculos, tá? E nós temos duas curvas, né? Uma curva é dado pelo PT100ref, que é uma dada seleção que a gente faz no console, né? Quando a gente está com o epsômetro cheio d'água, totalmente cheio d'água, que dá em torno de 12 minutos, né? E o PT100 low vai dar a temperatura da água na unidade de ohms. A gente vai fazer alguns cálculos e obter, né, outra curva. Então se observa que ela se aproxima mais para os instantes finais e dá diferente para os tempos iniciais. Então a gente vai medir aqui em D, né, a temperatura da água considerando as condições ambientais, e fazer uma correção através de uma fórmula empírica e comparar com o valor de referência dado pelo console, que ele dá diretamente a temperatura da água em Celsius. Tá? Voltando lá no Excel, né? Então o procedimento está no arquivo que eu passei para vocês no SIGA, tá? E na folha que vocês receberão. Está no SIGA também, e vocês receberão em sala de aula, tá ok? Aqui tem alguns vídeos que também estão no YouTube, que vocês vão assistir, tá? Aqui algumas fórmulas empíricas que a gente vai utilizar para fazer a correção da temperatura da água medida em ohms pelo console, né? E aqui é a tabela que vocês vão completar, tá? E anexar no relatório, tá? Fazer a interpretação e depois a gente vai fazer, se for o caso, algum teste. Então o primeiro experimento é isso, né? Leiam os textos, né, que estão no SIGA, tá? E durante o experimento as dúvidas serão sanadas. Um abraço.